Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre fabricação de cerveja artesanal. Comigo no estúdio está Florian Strasburger, um dos sócios fundadores da cervejaria Strasburger, que vem aproveitando esse novo filão de mercado. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é fabricação de cerveja artesanal. Comigo no estúdio está Florian Strasburger, um dos sócios fundadores da cervejaria Strasburger. Bem, antes de mais nada, é um prazer voltar a conversar contigo, Florian. Você que foi meu professor no curso de Direito e, embora seja mais novo do que eu, você é um jovem genial, dedicado, e eu sei o vínculo emocional que você e seus irmãos tinham com o seu pai, que era um mestre cervejeiro muito conhecido em Ponta Grossa, o Sr. Strasburger. E agora vocês literalmente estão honrando a memória dele, dentro da profissão, obviamente eu falo, da profissão dele de origem, fabricando cerveja artesanal. E parabéns, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre cerveja, antes da gente entrar na produção de cerveja artesanal, que é um novo filão de mercado e que vem gerando milhares de empregos, se não milhões de empregos ao redor do mundo. Vamos então começar pela história da cerveja. Quando que surge a cerveja dentro da história da humanidade? Ney, primeiro de tudo eu quero agradecer a tua acolhida, né, o teu convite para fazer essa entrevista. Eu fico muito feliz, especialmente pelas palavras carinhosas, né, que você usou para me apresentar. E essa admiração é recíproca, né, Ney? Então a gente teve um bom contato durante o tempo da faculdade, pude conhecer a excelente pessoa que você é e também o ótimo profissional que você, né, sempre foi. Então eu receba também minhas homenagens aqui e é um prazer estar contigo. Tá? Em relação à cerveja, é difícil a gente falar sobre datas específicas, porque se confunde com a própria civilização, né? O que se tem notícia é que a cerveja, por ser uma bebida fermentada, ela se confunde de certa forma com a própria existência humana, né? A partir do momento que as pessoas aprenderam a fermentar, assim como são as histórias do pão, por exemplo, em que você não consegue precisar uma data, né? Então a gente tem aí um marco, vamos dizer assim, que a partir aí mais ou menos do ano de 1500, a gente tem alguma informação, né, sobre a lei da pureza da cerveja, né, em que se colocou a ideia de que essa bebida deveria ser formada por 3 ingredientes básicos, né, que era a água, o lúpulo e o malte, né. Isso porque antigamente, bem antigamente, se utilizavam algumas outras fontes de amargor, que hoje isso se tem pelo lúpulo. Utilizavam-se algumas folhas amargas, alguns produtos que inclusive podiam causar envenenamento, né? Então, com essa, vamos dizer assim, lei da pureza, estabeleceu-se um critério específico para a fabricação dessa bebida, e essa lei até hoje é seguida na Alemanha, né? Alguns colocam, mas não tem um quarto elemento que é o fermento. Sim, se utiliza o fermento, mas algumas cervejas elas têm uma fermentação espontânea, o que acontecia também à época em que a cerveja, vamos dizer assim, passou por esse procedimento, né, vamos dizer assim. Então, é difícil precisar datas, né, a respeito da história da cerveja. O que se sabe é que os processos de fermentação na alimentação, eles foram surgindo ao longo da humanidade de uma forma bastante natural e trazendo, assim, uma coincidência com a própria civilização, né? Bom, então a gente pode, se estamos falando da história da civilização, a gente pode pegar e mencionar o crescente fértil, né, do Oriente Médio, ou seja, onde hoje seria o Iraque, até o que seria o Egito, o que é o Egito hoje. E o que é o Iraque hoje até o Egito. Então, se a gente mencionar ali a região do crescente fértil, estendendo um pouquinho até o Egito, nós temos histórias de cervejas rudimentares no Antigo Egito.
mas isso pode ser anterior ao Antigo Egito, levando em consideração esses assentamentos humanos e o processo de fermentação e de fabricação do pão, que também resultava muitas vezes na cerveja. Correto? Certeza, corretíssimo. Bem, isso é fantástico, porque significa então que é um hábito alimentar mais do que o consumo de uma bebida propriamente dito. Ou seja, a cerveja é uma tradição cultural, a gente pode colocar dessa forma? Não tenho dúvida disso, né? Eu acho que a cerveja ela é sim uma tradição cultural, ela faz parte da história da alimentação. A cerveja não pode ser vista simplesmente como uma bebida alcoólica, eu acho que seria muito diminuída a compreensão da cerveja e entendê-la apenas como uma bebida alcoólica, bem porque o álcool está presente pelo processo de fermentação, né, que transforma esse amido, né, o açúcar do amido, em álcool. E isso pode chegar a quantidades bastante variáveis, mas não obrigatoriamente a elevadas quantidades de álcool, né? Então, quando você fala do lado cultural da cerveja, eu acho que existem certos povos que inclusive têm nos seus traços culturais um tipo de determinada cerveja ou tipos de determinadas cervejas que ou são causa ou consequência até mesmo da sua cultura, né? Então eu acredito que é muito correto colocar a cerveja, né, a partir do seu aspecto cultural. Povos que se identificam, você pega por exemplo lá, né, os irlandeses em relação à Stout, né, a República Tcheca nos deu o nome de um tipo de cerveja que é a Pilsen, né, em razão, né, do lúpulo cultivado nessas regiões, né, que passaram a dar o nome ao próprio tipo de cerveja. A Alemanha, com a sua tradição cervejeira bastante notável, então existem estilos próprios americanos, como American Lager e assim por diante. Eu acho que é muito acertado colocar a cerveja como um traço cultural da humanidade, como um elemento participante da alimentação ao longo da história. Aqui em Ponta Grossa nós temos uma tradição forte cervejeira. Seu pai fez parte dessa história e a família Tillman, se eu não me engano, que era o sobrenome, né? Que eram os proprietários da cervejaria Adriática, que hoje o prédio não existe mais, enfim, são as instalações do Centro Comercial Antártica, mas que tinha ali cervejas excelentes, entre elas a cerveja original, que depois foi comprada pela Antártica, enfim, daí hoje pertence ao grupo Ambev, a marca, né? Mas a fórmula original, tudo, a cerveja era fabricada ali. E nós temos também como é que eu posso dizer, um capítulo interessante dentro da história da cerveja no Brasil e por consequência no mundo, ou seja, a cidade de Ponta Grossa tem isso. A Münchenfest surge por causa de uma cerveja escura que era fabricada aqui, que é a cerveja tipo München. E aí eu estou mencionando apenas alguns aspectos da cerveja como elemento cultural e como elemento formador de uma comunidade. Porque acabou-se se formando uma cadeia de empregos em torno disso, que é interessante, né? E hoje Ponta Grossa é um polo cervejeiro, mas aí falando das grandes cervejarias, no caso da Heineken, que é uma das maiores do mundo, e da Ambev do outro lado da cidade, mas aqui presente em Ponta Grossa também, que também é uma das maiores do mundo, entrando com muita força no mercado norte-americano e comprando a Budweiser. Eu estou fazendo essa relação apenas para as pessoas entenderem o que representa a cerveja dentro do nosso contexto, inclusive econômico, não é mesmo? Com certeza, né? Mais uma vez, a tua análise é bastante acertada, né? Inicialmente você falou dessa tradição cervejeira da cidade de Ponta Grossa, que eu acho que de uma forma ou de outra colocou Ponta Grossa em evidência para o Brasil e por que não para o mundo também, né? Você vê pessoas de fora falando sobre a história da cervejaria Adriática, sobre o fato de nós termos duas grandes cervejarias aqui em Ponta Grossa, nós temos a Münchenfest, né? E tudo isso, né, se cruzou ou se cruza de certa forma com a história do meu pai, né, que veio para a cidade aí no início dos anos 80, em 83, se eu não me engano, né, como primeiro cervejeiro da cervejaria Antártica na época, e ele era responsável, como você disse, né, pela elaboração da original, criou a Münchenfest, tá? O chopp escuro que
deu o nome de Festa Nacional do Chopp Escuro, foi também uma criação especial, específica do meu pai. E tudo isso a gente está hoje revivenciando, rememorando através da cervejaria artesanal que nós construímos, que é a cervejaria Strasburg, né? Com isso, eu acho que a cidade mantém a sua tradição cervejeira, que já vem de bastante tempo, e fico bastante feliz de fazer parte também de um cenário em crescimento, porque existem outras tantas cervejarias artesanais e hoje Ponta Grossa pode se considerar um polo cervejeiro, também em razão das cervejarias artesanais, né? Então, eu acho que o momento é muito propício para esse crescimento do mercado cervejeiro. Como você disse, existem as grandes, mas as pequenas também vêm despontando e agradando o público em bastantes aspectos, né? Aí eu vou entrar num aspecto, agora a gente vai entrar na temática do programa propriamente dita, né? Eu precisava jogar as minhas conjecturas para quem entende Claro. do assunto, mas eu quero entrar justamente no processo que você acaba de elencar, né? Nós também estamos nos tornando um celeiro de cervejarias artesanais. Temos excelentes cervejarias artesanais em Ponta Grossa, empresas que estão sendo administradas com muito zelo, né? E eu fiquei muito contente quando vocês abriram a cervejaria por conta da história que o seu pai tem dentro dessa história muito bonita. Eu, particularmente, sou um defensor de linhagens familiares e de negócios familiares, né? Eu acho grande, como se dizia na minha época de criança, essa gíria já é um tanto velha, eu acho um grande barato quando a gente vê uma geração passando o seu talento para outra geração. Hoje, nós temos as cervejarias artesanais fabricando que tipo de cerveja? Porque o que predomina no mercado das grandes cervejarias é a Pilsen, não que tenha apenas a Pilsen. Mas você mencionou inclusive que esse nome vem por conta de um lúpulo específico de uma região da Europa que é a República Tcheca, né? Não sabia disso, muito obrigado, né? Os diferentes tipos de cerveja têm criado nichos, as experiências gourmet, o que tem, enfim, estimulado o surgimento das cervejarias artesanais. Só fazer uma correção, Ney. Por favor. Na verdade, não é o lúpulo, tá? Quando eu coloquei isso, Ney, agora você me falando, na verdade é o malte Pilsen cultivado na região, tá? Dessa cidade que é Pilsen, né? Então, na República Tcheca. Então, não é o lúpulo. Perfeito. Apenas para fazer essa correção. Muito obrigado. Enfim, a gente tem aí, né, hoje, quando você comenta do polo cervejeiro, dessas excelentes cervejarias, né, a gente tem um cenário realmente de absoluto orgulho da cidade, de manter essa vocação. Eu acho que isso pode atrair, inclusive, turismo, isso pode trazer benefícios à sociedade como um todo, porque tem um produto de excelência para oferecer, tanto para os locais como para quem é de fora, né? E isso eu acho que fazer parte disso realmente deixa a gente bastante feliz, né? Então, o cenário das cervejarias artesanais, ele é um cenário absolutamente positivo, é um cenário que traz uma cerveja de qualidade. Você falava sobre os tipos de cerveja, existem inúmeros tipos de cerveja. Não existe, quando você fala da Pilsen, que é a cerveja mais consumida no Brasil, sim, essa informação está correta, né? É um estilo de cerveja de baixa fermentação, ela é fermentada a baixas temperaturas, e existem outros tipos de cerveja que são fermentadas a mais altas temperaturas, que se chamam ales, né? Então existem as lagers, da qual a Pilsen é um estilo que faz parte, e as ales. E aí você tem várias cervejas que inclusive estão em moda, quando a gente escuta as siglas delas, inclusive IPA, APA, uma é India Pale Ale, a outra é American Pale Ale, são tipos de cerveja típicas de alta fermentação, utilizam-se muito de lúpulos ingleses e americanos para, né, sua elaboração, são cervejas bastante aromáticas e florais, com toques às vezes muito mais perfumados do que uma Pilsen, por exemplo, e que tem atraído um público que busca algo diferente, que está aberto a conhecer, né? Eu, por exemplo, não dispenso uma boa Pilsen, que apesar de ser um estilo sem tantos aromas, etc.,
mas é um estilo de cerveja bastante complexo na medida em que, dada a quantidade de ingredientes não tão variável, você tem que ser muito bom o processo de elaboração para essa Pilsen ser boa. Né? As outras cervejas, como elas têm mais, vamos dizer assim, quantidades de lúpulo, são às vezes mais amargas, mais aromáticas, você consegue, entre aspas, mascarar defeitos dessas cervejas, e de modo algum estou dizendo que essas cervejas têm defeitos, né? Aqui em Ponta Grossa se fazem excelentes cervejas, de excelente qualidade realmente, e por isso nós estamos assim, acredito eu, né, em evidência, né, e evidenciando a cidade. Então existem cervejas escuras, como a Stout, que é, né, da Irlanda. Existem cervejas que o pessoal gosta de colocar algum tipo de adjunto diferente, né, como tem gente que coloca, como tem nos Estados Unidos, a Pumpkin Ale, que é uma cerveja de abóbora. Né? Nós temos até cerveja aqui mesmo em Ponta Grossa que é feita com amora. Né? Então, existem assim, inúmeras possibilidades. É um universo muito vasto, muito grande, de você poder fazer cervejas de diferentes estilos, reconhecidos internacionalmente, com diferentes matérias-primas às vezes, mas sempre vai ter lúpulo, água, malte, né? E o fermento para poder, né, ter então a cerveja. Mas assim, é uma infinidade de estilos, uma infinidade de possibilidades, e Ponta Grossa está muito bem nisso. Ponta Grossa inicia, a gente mencionou a questão da tradição cervejeira com a Adriática, da família Tilling. Né? Eu falei Tillman, não, mas era Tilling. Né? Com a família Tilling, que foi a fundadora da cervejaria. Aliás, fundada por um alemão. E que prosperou muito ao longo do século XX, ao ponto de ser comprado pela Antártica, que era uma das gigantes, antes da fusão, e criando a Ambev. Né? E daí nós tivemos, através da fusão da Antártica e da Brahma, o surgimento de uma gigante mundial. Mas eu sempre digo que quando gigantes operam no mercado, elas abrem espaços, né, porque elas vão operar, por conta de suas proporções, dentro daquilo que realmente gera lucro. Não que um negócio possa se manter sem lucro, mas existem experiências, que são experiências sensoriais, principalmente no ramo de alimentação, como é o ramo da cerveja, né, que implicam num cuidado que nem sempre a indústria de grande escala consegue fazer, mas a indústria de pequena escala consegue fazer. E nos Estados Unidos, por exemplo, a gente mencionou os Estados Unidos, né? O senhor mencionou agora, alguns instantes atrás, os Estados Unidos, nós temos dezenas de cervejas, marcas regionais muito fortes. Na Alemanha, a cervejaria é uma tradição, inclusive, familiar, né? E as pequenas cervejarias dominam o mercado. Lógico que tem gigantes, a Heineken europeia, né? Então domina algumas das melhores marcas de cerveja do mundo, produzidas em grande escala. Mas, como a gente está falando de cerveja artesanal, eu tenho que me reportar à experiência gourmet, à experiência do sabor. É isso que o cliente de uma cerveja artesanal busca, e é por isso que tem existido uma abertura tão grande de cervejarias no Brasil, porque é a impressão que se tem. Né? Inclusive, uma bela cervejaria de Blumenau acabou sendo comprada recentemente pela Heineken, né? Porque fazia um produto faz ainda um produto de excelente qualidade, só que a fábrica trocou de mãos. Né? E nós temos outras iniciativas no Brasil de empresas que estão florescendo. É um mercado promissor? Desculpe colar duas perguntas em uma só. É um mercado bastante promissor, tá? Em relação ao consumo, por exemplo. Nós temos que alguns dados anteriores, esses dados estão sendo renovados, né? Mas o consumo de cerveja artesanal no Brasil, ele não chega a 10% do consumo de toda a cerveja produzida no Brasil. Tá? Então, nós temos aí muito para crescer. Tudo ao seu tempo. Né? Talvez o que aconteça no Brasil e em outros países tenha acontecido já há algum tempo, década talvez. Mas a era da informação faz com que as pessoas tenham a possibilidade de
ter conhecimento sobre situações que acontecem ao redor do mundo e que de repente se perguntam, né, por que aqui não acontece assim? Então, algum tempo atrás, pouca gente ouvia falar de cerveja artesanal. É verdade. Né? Você encontrava poucos lugares que vendiam equipamentos para cerveja artesanal, mas isso foi se modificando, e acredito eu, graças a uma questão de formação. As pessoas viajam, né, conhecem outros lugares, passam a perceber que existem talvez outras possibilidades culturais, né, de consumo e de consumo que talvez não existiam aqui. E graças a empreendedores, essa realidade começa a se transformar. E eu sempre digo que empreendedores são pessoas corajosas, antes de tudo, né, porque assumem o risco de trazer um benefício que está visando dinheiro, lucro. Não é só isso, né, porque eu acho que existe por trás de todo empreendimento uma função social que é justamente de trazer a conhecer as pessoas, não só quando é inovação, mas trazer uma qualidade, trazer um produto diferenciado, trazer... Você me fez na primeira pergunta, ou no primeiro comentário, se as pessoas, o que elas querem? O que elas querem consumir? Elas estão deixando de consumir as cervejas tradicionais das grandes marcas? Eu acho que não estão deixando de consumir. As pessoas sempre me perguntam qual que é a cerveja que teu pai achava a melhor cerveja do mundo, já que meu pai era um mestre cervejeiro. A melhor cerveja do mundo é a cerveja que você mais gosta. Porque, agora, claro, o teu gostar pode sofrer modificação. Isso é verdade. Porque às vezes a gente sempre é limitado, né? Não às vezes, mas a gente sempre é limitado ao mundo, ao nosso próprio universo. E quanto mais a gente conhece, mais possibilidades nós temos. E por isso eu acho que cultura é conhecer. É a gente ter a possibilidade de ir além daquilo que sabemos. E quando se fala hoje no mundo cervejeiro, eu acho que as pessoas estão começando a ir além daquilo que conhecem. O novo sempre assusta um pouco. Por que eu vou tomar uma cerveja artesanal e não tomar outra? Existe uma grande razão para isso. É você gostar. Se você gosta e vê diferença, está tudo já justificado. Né? Por que eu posso gostar de um produto e não gostar de outro? E o produto que eu gostar mais, eu vou consumir. Então, existe um lado de um apelo à qualidade que se torna uma bandeira das cervejarias artesanais, porque não se utilizam os cereais não maltados, né, em regra, para fazer cervejas. Então, como não tem milho, como não tem arroz, usa-se apenas o malte de cevada e, eventualmente, alguns outros cereais para alguns tipos de cerveja, né, como aveia para fazer stout, que precisa, é própria do estilo, né? Mas, então, a cerveja artesanal, ela fica marcada por esse apelo à qualidade. As pessoas, claro, vão encontrar uma diferença de preço, primeiro porque elas não são produzidas numa escala tão grande, e segundo porque a matéria-prima supostamente é de maior qualidade, porque não se utilizam matérias-primas menos nobres, e sim as mais nobres, como o malte de cevada e assim por diante. Então, tem pessoas que são às vezes mais extremistas e dizem: eu não tomo mais cerveja de outro tipo, só tomo cerveja artesanal puro malte. A cerveja puro malte significa que ela é feita apenas, né, usando cereais maltados e não cereais menos nobres, que são os não maltados, que são mais baratos, inclusive. Mas eu acho que vai muito além disso. A experiência sensorial, ela é muito particular, né? E eu acho que isso está trazendo uma modificação, inclusive, no mercado das grandes cervejarias que estão adquirindo cervejarias menores, inclusive, para poder ter uma linha de cervejas que tenha experiências sensoriais, gustativas, mais variadas, né? Uhum. Então eu vejo o cenário extremamente diversificado nesse sentido e em modificação. E vejo as pessoas cada vez mais querendo conhecer, ampliar o seu universo de consumo, da sua própria cultura, e acho que isso só traz aspectos positivos para todos. As cervejarias artesanais têm contribuído muito para a mudança nesse cenário, para a mudança nessa cultura. Tá? Nós vamos agora para um breve intervalo e retornamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente,
programa de hoje fala sobre fabricação de cerveja artesanal. Estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, fabricação de cerveja artesanal. Comigo no estúdio está Florian Strasburger, um dos sócios fundadores da Cervejaria Strasburger, criada recentemente em Ponta Grossa. Bem, o seu pai, ele era um mestre cervejeiro da Antártica, na época em que ela já tinha adquirido a cervejaria Adriática da família Tilling, que foi a precursora do negócio cervejeiro em Ponta Grossa. Se não me engano, era Henrique Tilling, o nome do fundador da cervejaria Adriática. Ele a criou e criou a cerveja original, que era muito famosa aqui. Hoje nós temos essa marca sendo fabricada pelo grupo Ambev. A Antártica fez uma fusão com a Brahma. Nós temos em Ponta Grossa, sim, um polo cervejeiro. Temos duas grandes cervejarias aqui instaladas, a Heineken e a Ambev, mas temos um mercado crescente de fábricas de cerveja artesanal. A Strasburger se junta a essa tradição, trazendo todo o know-how que vocês já têm na família. E falávamos no fim do bloco anterior que esse é um mercado crescente. Nos Estados Unidos é muito comum, as marcas regionais são muito fortes, e na Alemanha nem se fala. É uma tradição, como eu disse, ligada a famílias, a histórias de famílias. E algumas grandes cervejarias, o senhor comentou isso no bloco anterior, têm até comprado cervejarias menores para ter no seu portfólio produtos mais variados, digamos assim, para a carteira de clientes. E a cerveja é, sim, um produto cultural. Mencionávamos em relação à história da humanidade. A nossa civilização começa aproximadamente uns 10 mil anos, no máximo, isso não passa disso. Aquilo que a gente entende como civilização hoje. Então é natural que a cerveja tenha, como eu posso dizer, algo aproximado, né, em relação a isso, porque ela surge junto com os primeiros assentamentos humanos. E no ano de 1500 surge a regrinha, né, ou seja, água, lúpulo e malte, não é isso? Então, só que essa fórmula, ela tem métodos de produção que acabam resultando em diferentes tipos de cerveja. Eu gostaria de recuperar, eu fiz aqui um resumo do bloco anterior, eu gostaria aqui de recuperar uma parte, eu não quis interrompê-lo naquela hora, como que a gente pode, como leigos, classificar as cervejas para depois poder partir para uma experiência degustativa de maneira mais consciente. O senhor poderia explicar como são as classificações? É assim, ó, existem, na verdade, várias formas de classificar a cerveja, tá? Você pode classificar pela, vamos supor, pela quantidade de álcool, né? Você pode classificar pela cor, mas você pode classificar também pelo tipo de fermentação, que é a forma mais comum de se classificar a cerveja. Via de regra, existem 3 grandes famílias de cerveja. Existem as ales, as lagers e as lambic. Tá? Essa terceira são cervejas de fermentação espontânea, são cervejas bastante diferentes, com sabores bastante exóticos, com métodos bastante rudimentares de preparação e que não são tão populares, né? Salvo na Europa, que nós temos assim algum mercado para esse tipo de cerveja. Sobram assim em 2 grandes famílias, as mais populares, que são as lagers e as ales. Tá? As ales, elas talvez existam em maior quantidade de variações. E as de baixa fermentação, que são as lagers, são então talvez no menor grupo de variedades, mas então via de regra a gente tem as de baixa fermentação, que são as lagers, e as de alta fermentação, que são as ales. Aí, para ter alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, o grande representante, o grande estilo representante das lagers são as pilsens. Né? E aí nós temos estilos bastante distintos das de alta fermentação, que são as ales, como a IPA, como a APA, que estão bastante em evidência, né? Que são cervejas, vamos dizer assim, mais frutadas, com sabores mais perfumados, alguma coisa herbácea. Então, o que a gente vê hoje na moda? A gente vê na moda pessoas fazendo o que você hoje está fazendo aqui. Querendo conhecer mais sobre cerveja, querendo saber mais sobre por que essa cerveja é assim, por que a outra é de outro jeito,
a cor tem a ver com a fermentação? Não, a cor tem a ver com o malte que se utiliza. Mas então, a fermentação, o que ela traz? A fermentação, né, é um processo que vai liberar aromas das cervejas. Né? Então, é um processo que vai transformar os açúcares dos amidos. Então, como esses açúcares são transformados, eles passam a liberar determinados tipos de aromas. Então, eu te digo assim, Ney, no processo de fabricação da cerveja, que leva horas, e a cerveja não fica pronta de um dia para o outro. As de baixa fermentação, como as Pilsen, por exemplo, elas precisam de um tempo maior de fermentação e maturação. Às vezes você chega aí a 30, 35 dias para ela poder ficar pronta. Né? As de alta fermentação, que são as ales, elas, num período um pouco mais curto de tempo, talvez 20 dias, 15 dias, aí você consiga já um produto de qualidade. Né? Então, você vê aí nesses diferentes estilos inúmeras possibilidades e diferenças. Se você baixa num determinado momento do processo produtivo, se você baixa 1 grau nesse processo de fermentação, por exemplo, ou se você baixa ou aumenta 1 grau no momento em que a cerveja está sendo cozida, que é no momento da mosturação, você terá um produto totalmente diferente. Se você expõe a cerveja a uma temperatura específica por 2 minutos mais, você terá um produto totalmente diferente. Então, é quase que uma alquimia. A fabricação de cerveja é, antes de tudo, uma experiência muito gratificante, porque através dos processos químicos físicos, você consegue ter produtos absolutamente diferentes, com características bastante marcantes, e isso só torna tudo muito mais prazeroso. Né? As pessoas às vezes pensam assim, bom, então para fazer cerveja leva um dia? Não. Né? O processo de fabricação da cerveja é bastante demorado. Então ele tem várias etapas, ele passa aí pelo que a gente falou de mosturação, né, em que a cerveja está sendo cozida, vamos dizer assim, o malte está passando por um processo em que ele é colocado a elevadas temperaturas, mas em fases específicas. Depois a cerveja passa por um processo de filtração, né, numa tina específica de filtração. Depois dessa filtração vai ser fervida, e depois de fervida é que ela vai ser resfriada, porque ela tem que entrar nos tanques de fermentação numa temperatura específica para não matar o fermento. Então, depois de horas, tá, talvez aí, por que não dizer, 9, 10 horas, né, do processo da parte quente, às vezes mais do que isso, é que ela passa a entrar nos tanques, e aí sim ela passa a ter dias de fermentação, depois retira-se esse fermento e passa a maturação, que é a fase de arredondamento, onde a cerveja passa então a se transformar em razão da temperatura controlada e assim por diante. Então é um processo bastante complexo, né? Tá? E que as pessoas que estejam cada vez mais curiosas, elas devem conhecer quanto mais puderem, porque fica muito mais gostoso você saber o que você está tomando. Né? Isso é verdade. A gente falou de malte, e malte a gente normalmente pensa em cevada. Né? Eu conheci, quando repórter da TV Esplanada, uma grande maltearia ali na cooperativa de Entre Rios, em Guarapuava, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, e que inclusive abastecia, se não me engano, grandes cervejarias. Né? São muito competentes no que fazem, a cooperativa agrária. Né? E a matéria-prima era a cevada, né? Eles utilizavam cevada. Existem cervejas que não são feitas com cevada, que são feitas com outros cereais? E são comuns ou mais raras? Normalmente existem cervejas que, além do malte de cevada, utilizam outros cereais. Né? Então, quando se fala de cerveja artesanal e se diz que ela é puro malte, você tem, por exemplo, também, como um exemplo, a cerveja de trigo, que é bastante famosa na Alemanha. Né? E no Brasil ela já também tem uma certa popularidade. A cerveja de trigo, ela utiliza a cevada e o trigo maltado. Então ela pode ser considerada ainda uma puro malte,
porque ela tem 2 cereais nobres maltados, né? E ela é conhecida, né, no Brasil como cerveja de trigo, então a Weissbier, né, que muitos já conhecem. Existem outras cervejas que se utilizam de alguns outros cereais, existem cervejas que se utilizam de centeio, existem cervejas que se utilizam de aveia e assim por diante, tá? Mas é claro que a base sempre vai ser o malte da cevada. Milho? O milho e o arroz, eles entram às vezes na cerveja como uma forma de ter um adjunto que seja uma forma mais barata de se obter um açúcar. Ah, sim. Porque o malte da cevada, no processo em que ele está sendo cozido, ele vai liberar açúcares, né, para que então exista a fermentação posteriormente. Mas não é qualquer açúcar. Então, viu-se que o milho e o arroz, por exemplo, podem ser utilizados nesse sentido. Mas eles já vêm numa forma de xarope nas grandes indústrias. Tá? Se eu sou contra ou a favor disso, pouco importa, mas eu acho que a cerveja artesanal trouxe, vamos dizer assim, um aspecto de pureza que tem feito as pessoas procurarem por isso. Tem muita gente que diz assim, eu estou pagando para tomar cerveja de milho. Existe um estilo de cerveja, por exemplo, que é a American Lager, que é um estilo muito vendido, muito popular, e nesse estilo é previsto, nas suas normas, é prevista a utilização do milho. Tá? Então, eu não vejo como nobre, não nobre, popular ou não popular. Claro que isso são colocados como, de uma maneira geral, dessa forma, mas eu vejo que são situações diferentes. Eu acho que, de um jeito ou de outro, a cerveja se popularizou graças, talvez, ao baixo custo que tinha, e existe um mérito nisso, né, de abrir, vamos dizer assim, uma cultura inicial cervejeira, e claro que as pessoas podem passar a procurar outros sabores em cervejas mais complexas ou supostamente mais nobres. Mas eu acho que, como eu volto àquilo que eu te disse, eu acho uma grande besteira a gente tentar sempre, porque toda classificação, ela limita. Porque você dizer que algo é ou não é, faz com que a gente realmente, as definições limitam, né? Uhum. Assim como as classificações. Então eu sigo aquela linha de que pode existir uma cerveja feita com outros cereais que seja bem feita. Uhum. Mas, claro, em quantidades bastante responsáveis e num processo produtivo de extrema qualidade. Mas, via de regra, são considerados mais nobres as cervejas que têm apenas o malte da cevada ou outros materiais nobres como o trigo, né, em quantidades também, porque fazem parte do estilo da cerveja. Entendo. Em relação ao lúpulo, o lúpulo entra aonde na mistura? A gente falou muito de fermentação, a fermentação vem do malte, né? Com a liberação dos açúcares. Isso. O lúpulo, ele é responsável pelo amargor da cerveja. Tá? Então o lúpulo é uma flor, e essa flor depois ela passa a ter os seus extratos paletizados, que eles viram uma bolinha assim, bastante compacta, com apenas o extrato do lúpulo. Ele pode, em alguns, existe a apresentação também dele em extrato líquido, mas o mais comum são os paletizados. Então, o lúpulo, ele entra em que fase da fabricação da cerveja? Ele entra na fervura da cerveja, em que em determinadas temperaturas ele passa a liberar amargor e aroma. Existem lúpulos que são mais específicos para trazer amargor e outros lúpulos que são mais específicos para trazer aroma e tem um amargor mais baixo. Aí você, claro, tem que fazer contas extremamente exatas para se chegar ao amargor que você quer da cerveja e aos aromas que você quer que essa cerveja tenha. Existem técnicas mais recentes, como por exemplo o dry hopping, que é uma técnica em que você não utiliza o lúpulo apenas na fervura, mas você utiliza depois nos tanques de maturação dessa cerveja. Então é colocado, vamos dizer assim, um saco de lúpulo para que ele libere mais aromas ainda dos seus óleos essenciais dentro da cerveja. Então seria uma dose extra de lúpulo, vamos dizer assim. Tá? Então, basicamente nessas duas etapas é que o lúpulo
é utilizado. Perfeito. Bem, quando a gente falou na questão cultural, essa questão cultural ela é muito forte em determinadas etnias. Na alemã, por exemplo, né? Eu me lembro que, a contragosto do meu pai, mas eu insistia tanto que ele acabou liberando, né? Eu provei cerveja pela primeira vez com 10 anos de idade, o que é contra a lei, mas enfim, porque eu via todo mundo consumindo e meu pai deixou tomar um pequeno gole, né, para provar. Eu me lembro que eu não gostei muito, porque era amarga, né? Crianças gostam normalmente de bebidas adocicadas. E a gente falou na mudança de paladar. Né? À medida que as pessoas vão envelhecendo, pela sua experiência, elas vão, pela sua experiência agora como profissional da área, até pelo que o senhor acompanhou do seu pai, pela sua experiência, dá para se dizer que essa mudança ao longo da vida faz com que sempre exista um público consumidor de produtos gourmet, nesse caso específico, cerveja? Você fala talvez em relação ao amargor? Exato, e também outros aspectos variados a diferentes sabores. Eu vejo, Ney, que talvez não só em relação a um aspecto de idade, né? Não necessariamente as pessoas vão amadurecendo e vão se tornando mais seletivas ou mais abertas a alguns sabores. Eu acho que isso cada vez mais tem sido presente, inclusive em pessoas mais jovens. Interessante. Eu acho que o público da cerveja artesanal, ele é bastante variado, né? Existem pessoas de todas as idades, de classes sociais, se assim pode ser colocado. As pessoas querem, e eu imagino que esse é o grande lance da cerveja artesanal, elas querem descobrir novos sabores, elas querem saber por que a cerveja por malte pode trazer um aspecto sensorial, um aspecto gustativo que talvez ela não tenha tido uma experiência. Então eu vejo as pessoas muito abertas a conhecerem novos sabores, seja por causa da idade ou não. É claro que a gente tem uma tendência a pensar, né, no café, por exemplo, que a amargo é uma bebida de pessoas mais velhas, né, e o achocolatado das pessoas mais novas. Mas eu acho que esses cânones têm sido superados. Tá? Eu acho que cada vez mais existe uma diversidade de impressões e de busca por conhecimento que talvez motive essa situação tão plural que eu acho que a gente vive hoje. Tá? Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que simplesmente buscam novas formas de prazer, novas formas de cultura, novas formas de consumo. Então eu vejo bastante diversificado isso aí, né? Uma cervejaria artesanal consome quanto de funcionários? Vocês, por exemplo, na Strasburger, tem quantas pessoas trabalhando? Nós lá, por exemplo, nós temos um aspecto especial que nós somos ao mesmo tempo fábrica de cerveja e bar. Nos Estados Unidos eles chamam esse modelo de brew pub, tá? Porque é um pub ligado a brew, que é cervejaria, né? Cerveja. Então, a gente tem vários funcionários aí. Especificamente para a cervejaria, a gente tem o meu irmão, que é o cervejeiro, vamos dizer assim, e mais 2 funcionários. Tá? Aí nós temos, lá especificamente no nosso local, nós temos um pessoal da cozinha, né? Nós temos lá 3, 4 pessoas, aí temos mais 5 pessoas no salão para cuidar do bar, de servir, etc, etc. Né? Então, esse número pode aumentar? Com certeza pode e deve aumentar. Eu acho que à medida em que... E você tem vários modelos de negócios, né, Ney? Nós temos um modelo de negócio em que nós nos envolvemos com o trabalho também, e não apenas com o investimento em si. Né? Então, existem outros modelos de negócio de pessoas que são donas de cervejaria, mas não se envolvem com o trabalho e, consequentemente, vão contratar mais funcionários. Mas, sem dúvida alguma, existe um aspecto social em que as micro cervejarias ou as cervejarias pequenas, elas acabam trazendo também algo de emprego para a sociedade, contribuindo também dessa forma. Então, no seu caso, na modalidade que vocês escolheram, se alguém quiser provar a cerveja de vocês, tem que ir até o bar de vocês. Isso, nós temos o bar e a fábrica juntos. Tá? Nós temos lá tour cervejeiro, que a pessoa pode conhecer a fábrica e tomar direto dos tanques de maturação. E isso eu acho que é uma experiência bastante interessante, diferente. Todas as cervejas que nós servimos lá no nosso bar
são as cervejas produzidas por nós. Então, claro que existe uma sazonalidade. Às vezes eu tenho de um determinado estilo, não tenho de outro. E isso é benéfico porque, como eu te disse, a cerveja ela demora um tempo para ficar pronta, né? E nisso as pessoas podem conhecer tanto o bar como a fábrica e descobrir sabores diferentes em épocas diferentes. E eu acho isso extremamente legal, positivo, né? Obrigado pela entrevista nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, fabricação de cerveja artesanal. Comigo no estúdio, Florian Strasburger, um dos sócios fundadores da cervejaria Strasburger. Bem, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui e uma pergunta, que tipos de cerveja vocês fabricam na indústria de vocês que tem o bar acoplado? A gente fabrica tanto as de alta como as de baixa fermentação, né? Tá? A gente tem hoje no nosso portfólio, vamos dizer assim, a gente tem cervejas de alta fermentação como a IPA, a APA, nós temos a Weissbier, nós temos a Stout, que é uma irlandesa também. De baixa fermentação nós temos, por exemplo, uma Pilsen, que é a 1987, em homenagem ao meu pai especificamente, que é uma fórmula dele. Nós temos uma cerveja que nós reproduzimos a fórmula, tudo com base em anotações do meu pai, essas cervejas que eu digo que são em homenagem ao meu pai. Para quem não conhece, meu pai era o mestre cervejeiro Ian Strasburger, e como ele criou a Münchenfest, ele criou também um chopp à época, né, para atender a festa, e nós recriamos essa cerveja com base em anotações dele, que foi o chopp München, o chopp Munique, né, e servimos ele durante esses tempos, esses dias de Münchenfest. Nós temos então essa variedade de cervejas e podemos ter outras de acordo com a sazonalidade. Todos que quiserem vão tomar essas cervejas ou em chopp ou em garrafa, porque nós servimos direto dos tanques, nós não temos chopeiras lá. Então é muito interessante essa experiência, que interessante, porque a gente tem tanques que são auto-refrigerados, o chopp vai estar geladinho, né, mas nós não temos chopeira, e isso garante uma, vamos dizer, qualidade maior, porque é uma cerveja que não passou por serpentina, não passou por, não está vendo a luz, não teve processo de oxigenação e oxidação, portanto, né? Então é uma cerveja bastante preservada e de bastante qualidade. Tá? Quem quiser pode pegar e levar para casa. Nós temos perguntar agora. Nós temos growlers, né, que são recipientes de 1 a 2 litros, que a gente vende também, e as pessoas podem encher lá no nosso tanque, na nossa, né, lá no nosso bar e levar para casa. Estou indo para um churrasco, pega lá um chopp, leva para casa, ou a gente tem garrafa também, que a pessoa fica à vontade para consumir lá, ou levar para casa ou para o seu local de festa. Que coisa interessante. Bom, eu acho que, sinceramente, a Funtur, a Fundação Municipal de Turismo, poderia fazer uma rota das cervejarias em Ponta Grossa. Ia ficar muito, como eu posso dizer, saboroso e atrativo para o turista que venha conhecer a cidade. Com certeza. E provavelmente para o público daqui também. Com certeza. A cervejaria de vocês fica onde? A nossa cervejaria fica na Coronel Ducídio, 467. Fica atrás do Banco do Brasil da Augusto Ribas, mais ou menos atrás do Banco do Brasil. Então, é no centro da cidade, é bastante fácil de chegar lá. Estamos em clima de festa, em razão da Münchenfest, que é uma festa, né, tipicamente municipal, de inspiração alemã. Estamos com o local decorado, temos banda alemã tocando, temos um cardápio cheio de delícias para as pessoas degustarem, um chopp especial para essa festa e todo mundo convidado para ir conhecer a nossa casa, a nossa fábrica e o nosso bar. Senhor Florian Strasburger, ao senhor e aos seus irmãos, parabéns. Fico muito agradecido, Ney, tá, pelo teu convite. É um orgulho poder estar aqui na tua frente, explicando um pouquinho da nossa história e também da possibilidade de expor à sociedade um traço cultural que com certeza vai agregar e cada vez crescer mais. Tá? Novamente, muito obrigado. E obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Mais tarde esse programa será disponibilizado no YouTube e você poderá acompanhar as descrições feitas pelo também especialista em cerveja, Florian Strasburger, aqui conosco no dia de hoje. Um grande abraço, até o próximo sábado.